Olá, bom dia. Eu sou o pastor Marcos Osório e é um prazer chegar até você através desse meio de comunicação. Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Nosso canal é um canal que está começando agora e tem por objetivo abordar assuntos de filosofia, de teologia, contemporizando, colocando algum parecer, um pensamento bem objetivo acerca das coisas do nosso tempo, da nossa época. Não é falar de história e engessá-la lá no passado, tão pouco da filosofia ou história da filosofia, mas sim atualizar, contextualizar e tentar refletir acerca de respostas possíveis para o tempo presente. Então, se inscreve no nosso canal, Sei que Nada Sei, e nós vamos estar juntos hoje compartilhando um texto que se encontra lá em Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 38 e o 39. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais. Ninguém é que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Esse texto é extraordinário, produzido pela comunidade de Marcos, aquele João Marcos que outrora foi rejeitado pelo apóstolo Paulo, mas acolhido pelo seu tio Barnabé. E dessa acolhida, desse investimento na vida desse menino, nós temos um evangelho extraordinário, um evangelho de grande monta. Não sabemos ao certo o seu local de escrita, a tradição vai dizer que foi em Roma, mas hoje há um consenso que ele possa ter sido escrito também ou em parte na Galileia. Mas o assunto em questão ocorre por conta das dúvidas que já existiam, porque quando esse texto lá pelo ano 70, 75 foi escrito, a igreja já formada e com isso as suas demandas. E dentre essas demandas veio a grande pergunta: a quem pertence a autoridade para expulsar os demônios? A quem pertence a autoridade, o dom do Espírito, para repreender os demônios? No bojo disso há uma disputa interna, porque a liderança, inclusive dos 12, estava sendo questionada quanto a só eles terem autoridade para expulsar os demônios. E é nessa vertente que o Evangelho de Marcos vem para responder. E o texto parece mesmo fazer uma alusão ao que ocorreu lá no livro de Números, no capítulo de número 11, quando o Espírito saía de Moisés e era derramado sobre os 70. E dentre os 70, ou melhor, fora dos 70, no arraial à parte, existiam alguns também que profetizavam. E Josué disse assim: Moisés, repreenda-os. E Moisés deu uma resposta extraordinária dizendo: não podemos repreendê-los. O Espírito de Deus é livre e ele pode vir sobre a vida de quem ele quiser. Todos podem profetizar. E agora, novamente, em Marcos, a questão é retomada. O que está no bojo disso tudo é um desejo de uma liderança ou do próprio homem de sempre achar que é o detentor da ação de Deus. Sempre se colocar como aquele que domina, que tem e que é. Mas há uma repreensão muito grande à comunidade de Marcos, aqui, as igrejas para a qual esse evangelho foi escrito, que o Espírito é livre. E ainda que esteja fora do nosso arraial, ainda que esteja fora do nosso grupo, Deus pode usar, Deus pode levantar. E isso me faz pensar num mito grego, escrito há muitos e muitos anos atrás, mais de 4 séculos antes de Cristo, que fala de um gigante guerreiro chamado Procusto. Procusto vivia na mata, ele era um ladrão, e ele oferecia abrigo aos viajantes. Ele oferecia cama, ele oferecia comida, e assim os seus viajantes se aproximavam e nem percebiam que estava por trás de toda aquela gentileza, de todo aquele aparato proporcionado a quem passava pela cidade. Procusto simplesmente tinha um leito de ferro, e há quem diga até que ele tinha 2 leitos, porque dependia do tamanho do viajante. E ele colocava esse viajante para dormir em uma cama de ferro, em um leito de ferro,
e quando esse viajante relaxava e dormia, ele prendia as mãos, prendia os pés, e Procusto então ajustava o tamanho desse viajante à cama. Se fosse muito grande, ele cortava as pernas. Se fosse muito pequeno, ele esticava aquela pessoa, porque para ele todos tinham que caber no tamanho da cama. O mito diz que Teseu, tendo passado por lá, colocou o mesmo castigo sobre a vida de Procusto. Amarrou ele na cama e também o esticou. A palavra Procusto no grego quer dizer esticador. Isso faz muito bem pensar naquilo que nós vivemos desde que o homem é homem em sociedade. O leito fala de uma acomodação. O leito, ele nos lembra um molde. E as pessoas têm o desejo e a pretensão de achar que os seus moldes, que a sua visão de mundo, que aquilo que ele acredita ser o certo, errado, bom ou ruim, mal ou péssimo, deva ser imposto às demais pessoas. São ajustes forçosos que nós queremos impor, não respeitando principalmente o que Procusto não queria saber, o que os discípulos de Jesus também, nesse momento, a sua liderança não queria saber, que é a diversificação das pessoas, diversidade de pessoas. Parece que essa imposição e essa limitação daquilo que nós somos, daquilo que desejamos ser, é algo que faz parecer que a vida caminha só dentro de uma ótica, só dentro de uma possibilidade, só dentro de um pensamento. Mas não é assim. Teseu é aquele que castiga, é aquele que impõe um fim à ação de Procusto. E quantos Procustos não existiram na história da humanidade? Quantas pessoas que tentaram unificar, que tentaram estabelecer um único padrão, uma única regra, uma única verdade, um único jeito de ser, uma única maneira de agir? Pois é. E isso não funcionou. Porque me parece que aqueles que tomam esse caminho, que escolhem a absorver formas, moldes, modelos invencíveis, insuperáveis, modelos que não podem ser questionados. Me parece que esses não querem ver a diversidade, porque na diversidade alguém pode ser superior a mim, na diversidade alguém pode ser melhor a mim, na diversidade alguém pode ter pernas maiores do que as minhas, na diversidade alguém pode ter mãos mais habilidosas do que as minhas, e me parece uma insegurança de quem quer estabelecer uma única forma, um único padrão, de perder uma posição para quem sabe tenha mais talento, tenha mais condições de, inclusive, executar aquilo que este está executando, dizendo que é o único capaz de fazê-lo. Isso também acontece, e agora que estamos nesse período de recolhimento, de quarentena, quantas famílias não estão a brigar e a se estapear por conta de um dos cônjuges que quer impor uma forma, que quer impor um modelo, que quer impor um molde para que o outro cônjuge siga, que quer impor um molde para que os filhos sigam. E isso tem acarretado em muitas brigas e até, por que não dizer, muitos divórcios, mesmo no meio evangélico. Não aceitar o outro, não aceitar a diferença do outro, não aceitar o modo com que o outro é feliz. Uma espécie de arrogância que faz as pessoas acharem que elas têm o segredo da felicidade do outro, que elas têm o segredo da vida boa do outro. Cada um acha a sua felicidade em uma área específica. Cada um tem a vida nos seus moldes e o ser humano só cresce quando ele pode errar, quando ele pode corrigir, quando ele pode reavaliar. Quando eu tento ditar para o outro o que ele deve ser, o que ele deve fazer, eu estou impedindo esse outro de crescer, de florescer e de se tornar, quem sabe, uma pessoa ainda maior do que eu. Então vamos nesse dia louvar e exaltar a diversidade. Louvar e exaltar essa proposta maravilhosa de sermos diversos. Vamos orar juntos. Senhor, nos ajuda a entender que o outro não precisa ser igual a gente para ser quem é.
E isso não quer dizer um ponto de desunião, um ponto de briga, de rixa. Pelo contrário, isso pode ser a soma, Senhor, e a multiplicação para dias melhores, para soluções melhores no seio familiar, Senhor. Que haja um acerto e uma aceitação daquilo que é o outro, Senhor. Sem com isso nos condicionarmos ao mau caratismo, ou à violência, ou outra coisa mais. Não é disso que eu estou falando, mas estou falando de cada um buscar a sua felicidade, de achar o seu ponto, ó Deus, de crescimento, Senhor. Sem que isso tenha que caber nos moldes de quem quer que seja. Nós fazemos essa oração e somos gratos a Ti desde já, em nome de Jesus. Se inscrevam lá no canal, eu aguardo vocês. Deus vos abençoe. Tenham um bom dia.